Existe uma lei silenciosa que rege o mundo. Não está escrita em nenhum código, não é ensinada em nenhuma escola, mas quem a descobre uma vez, nunca mais a esquece. Ela funciona assim: quanto mais você corre atrás, mais as coisas fogem. Quanto mais você força, mais resiste. Quanto mais você se agita, mais o caminho desaparece. E então, no dia em que você finalmente para, não desiste, mas para, algo muda. Como se o mundo inteiro tivesse esperado que você chegasse nesse ponto. Os estoicos chamavam isso de acordo com a natureza. Eu chamo de a descoberta mais difícil da vida humana. Porque nós fomos criados para acreditar que controle é força, que urgência é compromisso, que ansiedade é sinal de que nos importamos, que se você não está lutando, não está merecendo. E então passamos anos, décadas inteiras, operando nesse modo, acelerado, tenso, sempre com a sensação de que falta alguma coisa, de que você poderia estar fazendo mais, sendo mais, tendo mais. E mesmo quando as coisas chegam, não chegam com leveza, chegam com o gosto de quem as arrancou à força de um solo reseco. Mas o estoicismo observa algo diferente. Ele observa que o universo tem uma ordem e que resistir a essa ordem não a muda, apenas te destrói no processo. Lembro de um período da minha vida em que eu acordava com o estômago contraído. Antes mesmo de abrir os olhos, minha mente já estava planejando, calculando, antecipando problemas. Era como se houvesse um motor interno que nunca desligava. E quanto mais eu tentava resolver tudo de uma vez, mais os problemas pareciam se multiplicar. Uma decisão apressada criava 3 novas situações que precisavam de atenção. Uma conversa feita na ansiedade gerava um mal-entendido que levaria semanas para ser resolvido. Era um ciclo, e eu estava tão dentro dele que não conseguia nem enxergar suas bordas. Então, em um dia comum, sem nenhuma revelação dramática, eu simplesmente parei. Não por sabedoria, por exaustão. E foi nessa exaustão que encontrei o primeiro fragmento de algo real. Marco Aurélio escreveu, em seus diários íntimos, documentos que ele nunca planejou que ninguém lesse, que o homem que perde a paz interior perde tudo, não como metáfora, como constatação objetiva, porque sem paz a percepção se distorce, sem calma a inteligência não opera em sua plenitude. Sem estabilidade interna, as decisões são tomadas pelo medo, pela pressa, pela insegurança e não pela razão. E aqui está o paradoxo que muito poucos conseguem sustentar mentalmente. A calma não é passividade. Acalmar-se não é desistir. É, na verdade, o gesto mais ativo que um ser humano pode fazer. Pense nisso por um momento. Quando uma tempestade assola o mar, o mergulhador experiente não luta contra as ondas na superfície. Ele desce. Porque a alguns metros abaixo existe um silêncio que a tempestade não alcança. E é de lá, da profundeza calma, que ele consegue enxergar com clareza para onde nadar. Sua mente funciona da mesma forma. A agitação não é um estado neutro. Ela tem um custo biológico, psicológico e espiritual imenso. Quando você está em modo de ansiedade crônica, seu sistema nervoso opera em alerta constante. O cortisol, hormônio do estresse, invade sua circulação e literalmente estreita sua capacidade cognitiva. Você pensa menos, enxerga menos possibilidades, reage mais e reflete menos. Em termos práticos, você toma decisões piores justamente quando mais precisa de decisões boas. Epicteto sabia isso há 2000 anos, sem a terminologia da neurociência moderna, mas com a precisão de quem observou o comportamento humano com honestidade brutal. Ele dizia que antes de qualquer ação existe uma impressão, uma percepção, e que entre a impressão e a resposta existe um espaço. A sabedoria está em habitar esse espaço. Esse espaço é o que a calma cria. Sem calma, você não tem espaço. Você tem apenas reação.
E uma vida vivida em reação permanente nunca é realmente sua. É uma vida moldada pelas circunstâncias, pelos outros, pelo acaso. Existe uma diferença fundamental que precisa ser nomeada aqui, porque é onde a maioria das pessoas se perde. Acalmar-se não significa não se importar. Não significa indiferença, resignação ou conformismo. O estoico calmo não é aquele que abandonou seus sonhos. É aquele que aprendeu a persegui-los sem ser consumido por eles. Há uma distinção sutil, mas radical, entre desejo e apego. Você pode desejar algo profundamente, uma relação, uma realização, uma transformação, e ainda assim não depender emocionalmente do resultado. Não porque você seja frio, mas porque você compreendeu que o apego não acelera a chegada. Ele apenas envenena o caminho. Marco Aurélio amava profundamente. Tinha convicções políticas, responsabilidades imensuráveis, perdas devastadoras. Mas ele cultivava o que chamava de amor sem necessidade. Uma forma de se importar que não precisava que o mundo respondesse de uma forma específica para manter sua integridade. Isso, para o estoicismo, é a liberdade mais rara que existe. Se você chegou até aqui e sente que esse modo de existir, essa calma ativa, essa clareza que surge quando você para de lutar contra o fluxo, ressoa com algo que você anda buscando, quero te apresentar algo que construí exatamente para aprofundar esse caminho. O livro O Poder do Silêncio reúne 30 lições práticas que exploram justamente essa travessia, do ruído interno à presença plena, da ansiedade ao discernimento, da reação à ação consciente. Não é um livro para ser lido de uma vez e esquecido. É um companheiro para ser aberto nos dias em que o caos tenta te arrastar de volta. Mas antes de chegar lá, precisamos continuar esse caminho juntos, porque entender é apenas o começo. Existe algo que o mundo moderno perdeu e que os estoicos protegiam com a vida: a capacidade de esperar. Não a espera passiva do que não age, mas a espera ativa de quem semeia, cuida, permanece presente e confia no tempo como força, não como obstáculo. Sêneca escreveu uma carta a Lucílio, que me persegue há anos. Ele diz que a maioria dos homens não vive, se prepara para viver, está sempre no aguardo do momento certo, das condições ideais, do sinal perfeito, e enquanto espera, a vida passa. Mas havia outro tipo de espera que Sêneca também descrevia: a espera do sábio, aquele que age plenamente no presente, mas não força o futuro, que faz sua parte com excelência e depois solta, que planta sem se debruçar sobre a terra toda madrugada, exigindo que a semente germine mais rápido. Essa espera não é fraqueza, é maturidade. É a compreensão de que existem ritmos no mundo que não respondem à nossa urgência. Você já observou o que acontece quando alguém entra em um ambiente em pânico? A energia contamina tudo. As pessoas ao redor ficam tensas, as decisões coletivas pioram. O problema que poderia ter solução simples ganha uma dimensão desproporcional. Agora, observe o oposto. Quando alguém entra no mesmo ambiente com calma real, não performance de calma, não frieza calculada, mas presença genuinamente tranquila, algo se reorganiza. As vozes baixam, o pensamento clareia, as soluções aparecem com mais facilidade. A calma é contagiosa tanto quanto o pânico, e quem a cultiva internamente não apenas se beneficia, irradia. Os estoicos entendiam que o trabalho mais importante que qualquer ser humano pode fazer é o trabalho interior. Não por egoísmo, mas porque uma pessoa estabilizada internamente contribui para o mundo de uma forma que nenhuma agitação consegue replicar. Mas como? Essa é sempre a pergunta que fica suspensa no ar depois das ideias bonitas. Como, na prática, você cultiva calma quando o mundo ao redor não para de exigir, pressionar, cobrar? A resposta estoica começa com uma pergunta, não com uma técnica, com uma pergunta honesta. O que
nessa situação, está dentro do meu controle. Parece simples. E é precisamente por isso que é tão difícil de praticar. Porque a mente humana tem uma tendência voraz de se ocupar exatamente com o que não pode controlar. O que o outro pensa, como o mercado vai reagir, se vai chover no dia do evento, se a pessoa vai responder, se o plano vai dar certo. Uma quantidade enorme de energia mental é despejada diariamente em variáveis que não dependem de você. O estoicismo propõe uma separação cirúrgica. De um lado, o que está em seu poder, suas escolhas, suas respostas, seus valores, seu esforço. Do outro, o que não está em seu poder, tudo o mais. E então, a disciplina radical de investir energia apenas no primeiro. Não porque o segundo não importa, mas porque se importar com o que não controla, não muda o resultado, apenas te consome. Tenho uma memória de quando meu filho tinha febre alta numa madrugada. Ele chorava, eu estava exausto e minha mente começou a espiralar em cenários. E se piorasse, e se fosse algo grave, e se... Em algum momento percebi o que estava fazendo. Estava sofrendo por antecipação de problemas que ainda não existiam, enquanto ignorava o que podia ser feito agora, naquele momento. Peguei água, medi a temperatura, fiz o que cabia a mim fazer. E quando parei de viver no futuro imaginário e voltei para o presente real, algo se assentou. Não porque o problema havia sumido, mas porque eu havia voltado. Isso é o que o estoicismo treina. Não a ausência de emoção, a capacidade de retornar. Há uma metáfora que Epicteto usava e que acho extraordinariamente precisa. Ele comparava a vida a um festival. Você chegou ao festival sabendo que vai terminar. Enquanto está lá, aproveita o que está disponível. A música, a comida, a companhia. Mas não se agarra, porque agarrar-se ao festival não o faz durar mais. Apenas impede que você aproveite o tempo que tem. A calma, nesse sentido, não é a negação do desejo. É a forma mais sofisticada de desejar, sem precisar possuir para sentir, sem precisar controlar para apreciar, sem precisar garantir para se entregar. E é curiosamente nesse estado, quando você para de perseguir com desespero, que as coisas começam a encontrar seu caminho até você. Não por magia, por lógica, porque uma mente calma toma decisões melhores. Uma presença tranquila atrai colaboração, não resistência. Uma comunicação sem ansiedade transmite confiança. Uma ação sem desespero é mais precisa, mais elegante, mais eficaz. O universo não traz o que é seu por misericórdia. Traz porque você parou de bloquear o caminho com seu próprio caos. Existe uma prática que os estoicos chamavam de premeditatio malorum, a meditação sobre as adversidades. Pode parecer pessimismo à primeira vista, mas é o contrário. É a arte de olhar para o pior cenário possível com clareza, absorver sua possibilidade e então perceber: se isso acontecer, eu sobreviverei. Se isso se perder, eu continuarei. Se esse plano falhar, haverá outro caminho. Não é resignação, é imunização emocional. Quando você pratica isso com honestidade, algo notável acontece. A ansiedade perde combustível, porque a ansiedade se alimenta de ameaças vagas, de perigos indefinidos que pairam no horizonte da imaginação. Quando você os olha diretamente, quando os nomeia, os examina, os confronta, eles raramente são tão devastadores quanto pareciam na névoa do medo. E então você age. Não paralisado pela sombra do que pode dar errado, mas informado, preparado e paradoxalmente mais tranquilo por ter olhado para o escuro sem piscar. A questão que quero propor agora é uma das mais importantes que esse caminho levanta. Você sabe a diferença entre agir por convicção e agir por ansiedade? Porque as duas podem parecer idênticas por fora. Você acorda cedo por disciplina ou por medo de fracassar? Você trabalha com intensidade por propósito ou por culpa de descansar?
Você corre atrás dos seus sonhos por amor ao que faz ou porque tem pavor de chegar ao fim da vida e não ter chegado a lugar nenhum? A motivação importa. Não apenas moralmente, funcionalmente. Ações nascidas da ansiedade carregam em si uma tensão que eventualmente sabota. Ações nascidas de convicção carregam uma sustentabilidade que o medo nunca consegue manter. O estoicismo convida você a esse exame honesto, não como autoflagelação, como higiene mental. Qual é a fonte real do que te move? E se a resposta revelar ansiedade, não fuja dela. Reconheça, porque o que você reconhece, você pode transformar. O que você esconde de si mesmo te governa sem que você perceba. Crisipo, um dos maiores filósofos estoicos, cujas obras quase não sobreviveram ao tempo, descrevia a virtude como o único bem verdadeiro. E virtude, para os estoicos, não é uma lista de comportamentos corretos. É alinhamento, é a condição em que o que você pensa, sente e faz apontam para a mesma direção. Quando há alinhamento, há calma. Não há calma de quem não tem problemas. A calma de quem sabe quem é, o que valoriza e como quer responder ao mundo, independentemente do que o mundo apresente. Você já esteve nesse estado? Mesmo que por um instante. Aquele momento em que tudo parece encaixado, não porque as circunstâncias são perfeitas, mas porque você está presente, consciente, coerente, como se você fosse sólido por dentro, enquanto tudo ao redor podia ser fluido. Esse é o estado que o estoicismo treina e que a calma permite. É impossível falar de calma sem falar de silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio que existe quando você para de preencher cada momento com ruído. O silêncio entre um pensamento e outro. O silêncio que existe antes de você abrir a boca para responder. O silêncio que se instala quando você desliga o telefone e simplesmente senta. Sêneca escreveu que o maior presente que você pode dar a si mesmo é recuar para dentro de si. Não como fuga do mundo, como retorno ao centro. Porque é de dentro, não de fora, que a orientação verdadeira emerge. O mundo externo vai continuar barulhento, vai continuar exigindo, comparando, pressionando. A questão nunca foi silenciar o mundo. A questão foi sempre: você consegue manter o silêncio interno enquanto o externo faz barulho? Essa é a prática. Não é meditação apenas quando é conveniente. É a disciplina diária de não se deixar arrastar pelo ruído que nada tem a ver com quem você é. E aqui chegamos ao coração de tudo. O que significa dizer que o universo traz o que é seu quando você se acalma? Não é uma promessa mística, é uma observação sobre o que acontece quando você para de operar no modo de escassez. Aquele estado em que parece que tudo precisa ser arrancado, conquistado, defendido, e começa a operar no modo de presença. No modo de presença, você percebe oportunidades que a ansiedade tornava invisíveis. Você ouve nas conversas o que o ruído interno bloqueava. Você toma decisões que alinham com seus valores reais, não com o que o medo sugere. Você se comunica de uma forma que atrai, não que repele. Você age com precisão, não com frenetismo. E então as coisas chegam. Não todas as coisas certas, as que têm seu nome, as que estavam esperando que você parasse de bloquear o caminho com sua própria agitação. Isso é o que o estoicismo promete, não uma vida sem dificuldades. Uma vida em que você está presente o suficiente para reconhecer o que é seu e sábio o suficiente para não destruir o que chegou com as próprias mãos. Existe uma última dimensão dessa conversa que não posso ignorar: o tempo. A ansiedade mora no futuro, a culpa mora no passado, a calma mora no presente. E o presente é o único lugar em que você pode agir, criar, transformar, amar, construir. Marco Aurélio retornava a essa ideia continuamente em seus escritos. Ele era imperador de Roma.
a pessoa com mais responsabilidades e menos controle real da terra naquela época. E mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, ele insistia: faça o que você precisa fazer agora, com excelência, com presença, e depois deixa. Não porque o amanhã não importa, mas porque o único caminho real até o amanhã passa pelo agora. E quem desperdiça o agora tentando controlar o amanhã não chega a lugar nenhum. Chega ansioso ao futuro que temeu e vazio do presente que ignorou. Essa é a armadilha, e a saída é sempre a mesma: voltar, respirar, perguntar o que pode ser feito agora, com o que existe agora, por quem você é agora. Antes de encerrar, quero deixar uma reflexão que carrego comigo há muito tempo e que me parece a síntese mais honesta de tudo que discutimos aqui. A calma não é o destino, é o veículo. Não é o lugar para onde você vai quando tudo está bem. É o estado a partir do qual você navega quando tudo está difícil. É a diferença entre reagir e responder, entre ser arrastado e escolher, entre viver no automático do medo e viver na consciência de quem você realmente é. E o mais belo de tudo, ela não é um talento que alguns têm e outros não. É uma prática, construída escolha por escolha, respiração por respiração, retorno por retorno. Todo dia você vai se agitar, todo dia o ruído vai tentar te dominar, e todo dia você tem a oportunidade de pausar, reconhecer e escolher voltar ao centro. Isso é o estoicismo em sua forma mais viva. Não uma filosofia para ser admirada de longe, uma ferramenta para ser usada exatamente onde você está. Agora, hoje, nessa vida específica que é sua. E aqui eu preciso te fazer uma pergunta, não como encerramento formal, como convite real. Pensa em um momento recente. Pode ter sido ontem, pode ter sido essa semana, em que você se agitou, perdeu a calma, foi arrastado pelo caos. O que você percebe agora, depois de tudo que conversamos, sobre o que aconteceu nesse momento? O que estava dentro do seu controle que você ignorou? O que você teria feito diferente se estivesse operando a partir da calma? Escreve nos comentários. Não precisa ser longo, uma linha já é suficiente, porque essa reflexão não é só para você. Ela vai ressoar em alguém que está lendo e que precisa exatamente desse exemplo, dessa honestidade, desse espelho que você oferece ao compartilhar. O crescimento não acontece apenas dentro de nós. Acontece no encontro entre experiências. E os comentários desse vídeo se tornaram, ao longo do tempo, um dos espaços mais ricos de reflexão estoica que conheço. Se esse vídeo tocou em algo que você anda carregando, se essa ideia de que a calma não é fraqueza, mas a forma mais poderosa de existir, fez sentido para você, então eu peço que você faça duas coisas simples. Primeiro, se inscreva no canal se ainda não fez isso, porque esse trabalho de traduzir a filosofia estoica em linguagem real, prática, viva, continua. Há muito mais por vir. E cada vídeo é construído para quem leva esse caminho a sério. Segundo, pense em uma pessoa, apenas uma. Alguém que você conhece que está agitado, ansioso, perdido no ruído. Alguém que talvez precise ouvir que parar não é falhar. É o primeiro gesto de quem está pronto para recomeçar com lucidez. Manda esse vídeo para essa pessoa, sem explicação, sem pressão. Só manda. Às vezes, a mensagem certa na hora certa muda uma vida inteira. Cuide-se.